Uma das coisas que eu tô achando bem legais no universo de Tokusatsu em mangá, especificamente, é como eles ficam tão diferentes das adaptações. E nesse caso eu vou falar hoje de Ultraman, volume 10. E essa aqui é a capa. Eu sempre troco. Aqui nós já vamos ver algumas mudanças na história de Ultraman da segunda temporada. Tem coisas aqui que são muito diferentes mesmo. Os vilões que aparecem, a situação em que tudo acontece. Cara, é bem diferente mesmo, mas eu vou contar tudinho pra vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no canal ativando o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e no vídeo de hoje é isso mesmo, falaremos sobre Ultraman Volume 10. Este aqui, que é um volume, como eu já falei no início, tem muitas mudanças. E sim, vão ter spoilers aqui da segunda temporada da animação, então fiquem ligados nos spoilers, ok? Vamos lá. Para começar, tudo que acontece na segunda temporada de Ultraman não acontece em Nova York. Ué, como assim? Aqui nessa história, no mangá, as coisas acontecem em Nova York. Cidade essa de onde o Tarô estava. O Kotaro estava em Nova York. Ele estava atuando lá, foi o que aconteceu nos últimos volumes. E no anime, né, na animação que foi para Netflix, tudo acontece no Japão mesmo. Só acontece no Japão. Outra questão importante é que, sim, isso é legal de acontecer porque no mangá, eu não sei por que eles fizeram isso na animação. Acho que seria muito mais legal eles terem pegado esses detalhes do mangá para animação também. Mas por quê? As pessoas sempre reclamam que tudo acontece no Japão. Realmente, numa série de live action, você não tem como pegar, pelo menos assim, uma série, né, semanal, tá? Como Ultraman, não vai ter recursos financeiros suficientes para ficar tirando toda a equipe do Japão e jogando lá para os Estados Unidos, para a Rússia, para o Canadá, para o Brasil, para a África. Não dá. É um orçamento muito grande. A Netflix fez isso com uma série, chamava-se Sense8. Essa série sim teve um orçamento gigantesco devido a esse problema. Eram pessoas de diversos países e elas viviam naqueles países mesmo. Eles tiveram que fazer as gravações naqueles países. Então, o custo era muito alto. Você imagina se for uma série que sai episódio toda semana. Toda semana sai um episódio novo. Não é uma coisa do tipo, a gente grava durante um ano, né, edita, não. E é uma série de 20 e poucos episódios. Essas séries geralmente têm um custo maior, geralmente são um pouco mais curtas, né? Então, não é assim que funciona. Mas numa animação isso não é um problema. E eles simplesmente cortaram esse detalhe. Outro detalhe é o que acontece com o Moroboshi. Na animação, o Moroboshi é só um humano. Aqui, no mangá, é diferente. Ele não é humano. Ele tem uma história, tem um background. Cara, na animação ele ficou bem raso mesmo. Sinceramente, ele ficou com uma história muito rasa. Muito aquém do que poderia ter sido mostrado. Moroboshi no mangá, cara, ele é sinistro. Ele é incrivelmente habilidoso. O cara é muito bom. Tem uma história dramática, de certo modo. Quase todos têm, mas a dele é tão dramática quanto. E essa fase da história está mostrando um arco em que o perigo ele não é apenas pro Japão, mas pro mundo. Porque afinal eles estão lidando com alienígenas que vivem ao redor do mundo.
Então não é uma coisa que vai acontecer só no Japão. A Kakokutai, né, a patrulha científica, ela atua no Japão, mas ela atua em outros países também. Existe um específico nos Estados Unidos. Então é bem legal ver isso. Outro detalhe é que os alienígenas que aparecem nessa fase da história, eles aparecem na segunda temporada também. E aqui eles são mudados completamente. Cara, mas muito mudados. Absurdamente mudados. É tudo totalmente diferente. Tanto que a origem do Kotaro, ele é bem diferente também. Os poderes são basicamente os mesmos, é verdade. Mas é tudo diferente. Até aqui, nessa fase da história, ele não tem um traje especificamente. É assim, é um negócio bem diferentão mesmo. O próprio Ultraman Jack, aqui ele também é diferente. A origem dele, né, como ele tá atuando. Cara, muito, assim, são muitas as diferenças. E aí eu vou pensando assim, pô, eu gostei um pouco da animação, pelo menos a primeira temporada eu gostei. Na segunda temporada eu já fiquei mais ou menos. A terceira eu achei bem corrida, bem misturadão demais. Então, eu tô vendo que realmente o mangá é tipo muito melhor. Sem sombra de dúvidas, é muito, muito melhor. A trama é muito melhor. Os personagens aqui trabalhados são bem melhor trabalhados. É tudo muito diferente e num nível muito alto. Então, pra mim, essas são as diferenças, né? Algumas das diferenças da animação pro mangá até agora no volume 10. E, sinceramente, cara, essa história foi muito boa. A gente tem aparições de personagens que eu não imaginava que fosse ocorrer nesse momento. Eles aparecem. É bem legal. Existem uns personagens que têm uma certa desconfiança ainda. Outro detalhe que eu achei importante, né, acho importante você falar aqui, é que lá na primeira temporada da animação de Ultraman, o Red King aparece. E na primeira temporada, o Red King é morto pelo Shinjiro. O que, sinceramente, eu não entendi o porquê fizeram isso. Porque o Red King é um personagem muito legal. Tipo, é muito maneiro. E ele tá aqui na história. Ele tem um papel importante nesse volume, como teve nos anteriores também. O Red King, ele tá aqui para ajudar e, cara, ele participa muito. Eu realmente não entendi por que fazer isso. Sério mesmo. Ah, pode ser pela quantidade de personagens? Poderia ser, mas nem todos os personagens têm o mesmo tempo de tela. E, cara, dava pra trabalhar o Red King na história. Se tivesse deixado praticamente igual ao mangá, teria sido muito melhor. O Red King ia chamar muita atenção, ia cativar muito a galera. E com toda certeza, se o objetivo era vender brinquedo, eles teriam vendido o brinquedo do Red King. Porque o povo ia comprar. Tanto a versão dele humana, como a versão monstro dele. Caso alienígena. Cara, eles perderam tempo. Sinceramente, a Netflix deu muito mole. Mas, fora isso, aqui nós vemos os planos da Estrela... Acho que Estrela das Trevas, esqueci o nome do grupo. É um grupo de vilões. É Estrela das Trevas, é esse o nome. E eles, apesar de ter esse nomezinho de vilão, né? Eles têm como objetivo denegrir a imagem da humanidade contra o Conselho Estelar. Esse é o plot, por assim dizer. Mas tudo que vai acontecer, assim, eu não vou contar pra vocês pra não perder a graça. Mas é bem legal você entender, né, que não é só uma questão de vilão da semana. Não. O mangá de Ultraman, ele é um mangá que trata de questões sociais e políticas dentro do seu universo. E econômicas também. Então, eles estão ali com um objetivo específico, tá? Não é aquele objetivo tipo, vamos dominar a Terra. Não, não é isso. Tem realmente toda uma trama dentro da história que vai deixar tudo mais complexo, mais difícil de se digerir até. Então, é bem legal. É um mangá muito maneiro. Esse volume 10 foi muito bom. Ele é bem mais grossinho até que alguns outros. E a gente vê
também a atuação do Seven e o quão poderoso o cara é. O cara realmente é sinistro. Já falei aqui, o cara realmente é muito brabo. Tem cenas dele aqui, sinceramente, ele rouba a cena mesmo. Ele realmente rouba a cena. Então, pra mim, esse daqui tá sendo um dos melhores mangás que eu já li. Bem que eu leio poucos, né? Mas comparando até com algumas histórias em quadrinhos, é uma história bem mais complexa. É bem mais complexo e bem mais, assim, chamativo, né? Mais atrativo para quem gosta desse estilo de trama. Se você gosta de, por exemplo, Designated Survivor, como tanto a versão coreana quanto a versão americana, tu vai entender. É bem maneiro mesmo. É bem maneiro. E, é claro, não podemos esquecer das cenas de ação que são muito bem feitas, são muito maneiras, porque tem cena que não é só meramente combate, existe cenas de resgate, tem de tudo. Realmente é bem maneiro de se ver isso, além dos desenhos estarem bem legais. Que eu vou mostrar um pouquinho apenas para vocês, para não tirar a graça, né? Vou mostrar mais do início. Tá bem legal. E realmente mantém a qualidade no desenho. O papel ainda é um pouquinho fino aqui. Você vê que ele é meio transparentezinho, aí dá pra ver o desenho da parte de trás. Mas se você deixar juntinho, não dá pra ver nada. Esse aqui é um mangá relativamente antigo. Esse aqui eu não lembro quando saiu, pra ser sincero. Tanto que o preço dele ainda é R$15,90. Então vocês imaginam quanto tempo que foi, né, que saiu esse mangá. Porque hoje em dia não tá mais nesse preço não, tá bem mais caro. Mas é fazer o quê? Passou o tempo, vai ficando mais caro. Mas que é uma história que vale a pena? Isso sem sombra de dúvidas. Vale muito a pena. Então fica aí a minha dica para vocês conhecerem o mangá de Ultraman. Eu já tô falando para vocês desse mangá há um bom tempo. Então fiquem ligados que em breve eu vou trazer o volume 11 para vocês. Fiquem ligados. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou trazer os volumes subsequentes dessa série de mangás. Tô com um buraco ainda na minha quantidade de mangás ali. Tá faltando 3 volumes. Tem que consegui-los logo para poder fazer resenha para vocês. Mas espero conseguir isso de uma vez em breve. Então, para isso, vocês têm que se inscrever aqui no canal para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Isso aí. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para saber quando estará saindo este vídeo sobre Ultraman e outros títulos também. Deixe o seu like nesse vídeo que ajuda bastante a gente. Comente aí se vocês estão acompanhando o mangá de Ultraman. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E bons livros para todos nós. Boas leituras. Valeu!